Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, com notícias aí excelentes para você que me assiste. E a gente vai falar aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo, o Vasco repleto de desfalques. A gente vai explicar aqui para vocês quais são os novos desfalques que o Vasco terá, isto por conta de inscrição, prazo, e por isso que o Laureano cobra do Paulo Brax. Paulo Brax, seja um pouquinho mais ágil para não atrapalhar o trabalho do Maurício Barbieri. E o seguinte, a gente vai falar aqui sobre uma revolução que foi anunciada hoje no futebol brasileiro, algo que a gente já tratou aqui no nosso canal há algumas semanas. Hoje aí a CBF bateu o martelo, vamos poder escalar 7 jogadores aí estrangeiros numa partida. Isso é progresso, evolução. E olha, a gente vai falar muito aqui sobre o mercado da bola. Atacante com data aí para fechar com o Vasco da Gama. A gente vai explicar aqui. Laureano, como que ficou a situação do Andrei lá no Chelsea? Vamos explicar aqui. E os capítulos aí da novela do Cuejá, novidades também. E o Vasco buscando jogadores aí no mercado árabe. Isso mesmo, jogadores com contratos terminando no meio do ano e o Vasco de olho. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho, bora para o vídeo e nos acompanhem até o final. Bom, seguinte, pessoal, 35 mil ingressos já vendidos para Vasco da Gama e Botafogo. Deverá ser um jogo de uma só torcida. Desses 35 mil ingressos vendidos aí, a torcida do Botafogo só adquiriu 4 mil ingressos. A torcida do Botafogo não está levando muito a fé esse jogo aí, porque é o seguinte, o Botafogo deverá colocar uma equipe alternativa para o confronto aí entre o Vasco da Gama. O Botafogo está bem classificado aí e o Vasco tem toda a obrigação de vencer. E hoje a gente tomou conhecimento aí, galera, que o Vasco ganhou mais 3 desfalques aí de última hora, tá? Está confirmado, mesmo que se recupere de lesão, Jair não vai poder estar em campo. Léo Jardim e Ivan também desfalcam o Vasco da Gama. Laureano, por conta de quê? Por conta do regulamento do Campeonato Carioca. O seguinte, o regulamento do Campeonato Carioca diz que a terceira rodada começou no dia 21, né, de janeiro. E no dia 20 foi feriado aqui no Rio. Então só pode ser escalado os jogadores que tiveram seus nomes registrados até o dia 18. Tem que ser com 48 horas de antecedência. Ou seja, tá? O Léo Jardim ele foi regularizado no boletim aí da Federação do Rio, no Bira, no dia 27 de janeiro, e o Ivan e o Jair foram no dia 19, ou seja, o prazo estourou no dia 18. É só para essa partida, porque o prazo estourou no dia 18.
Gente, é por isso que eu peço para o Paulo Brax acelerar. O Paulo Brax anda lento, sim, e isso acaba prejudicando o trabalho do Maurício Barbieri. Depois, muitos querem a cabeça aí do Maurício Barbieri, mas, pô, uma situação aí de lentidão do Paulo Brax, na minha opinião. Ah, Laureano, pô, regulamento maluco, mas todos os clubes foram lá no arbitral e assinaram. Então, eles têm ciência do que se trata. Bem, meus amigos, sobre essa medida revolucionária, a CBF hoje aprovou o aumento de limite de estrangeiros. Segundo a regulamentação, poderia ser 5 estrangeiros aí inscritos, agora 7. Por isso que o Vasco vai contratar aí bastante, tá? Martelo batido, oficializou hoje por unanimidade aí dos clubes junto à CBF. Bom, sobre a situação de reforços, vamos passar algumas informações aqui para vocês, tá? Informação que veio do jornalista Jorge Nicola hoje na parte da manhã. O nome do zagueiro Nathan Silva foi ventilado no Vasco da Gama. O Atlético Mineiro, o Galo, tenta aí, está praticamente fechado com o zagueiro uruguaio do Fenerbahçe, Maurício Lemos, isso mesmo, certo? E o nome do Nathan Silva foi sugerido ao Vasco da Gama, certo? Excelente zagueiro aí de 25 anos. Lembrando que o Vasco da Gama negocia também com o capitão do Independente, Sérgio Barreto. Então, mais uma opção aí no mercado para o torcedor vascaíno tomar conhecimento. Situação do Andrei, tá? O Chelsea ainda não obteve aí o visto dele. Aquela situação lá do campeonato inglês, de ser por pontos aí. Agora o Chelsea vai tentar uma permissão via aí Special Talent, né? Que é aquela permissão que é dada na Liga Inglesa para aqueles jovens que são considerados fenômenos. O Chelsea vai alegar aí que ele é titular da seleção sub-20, que ele foi campeão invicto com a seleção brasileira aí e que foi artilheiro para tentar inscrevê-lo. Se isso não acontecer, há 2 opções aí com relação à situação do Andrei. Ou o Andrei vai ficar treinando lá na Inglaterra até maio, quando efetivamente vai começar o Mundial Sub-20, certo? Ou ele será emprestado para algum time aqui do Brasil por 4 meses. Lembrando que teria uma cláusula aí que daria preferência ao Vasco da Gama. Situação de Cuejá, a gente vai passar aqui para vocês, porque o Al Hilal bateu o martelo hoje sobre essa situação. Não vai sair jogador nenhum de lá que tenha contrato longo, certo? Até a situação do transfer ban lá do Al Hilal ser solucionado. O Al Hilal está impedido de efetivamente contratar jogadores por conta do transfer ban, então não sai ninguém. Porém, surgiu uma informação hoje de Luciano Vieto, atacante aí do próprio Al Hilal, mas esse caso aí é diferente, tá? O jogador falou que não vai continuar lá no Al Hilal. E o seguinte, o contrato dele está terminando em junho. Aí a prerrogativa é do atleta, é diferente. Aquele jogador que jogou no Sporting, lá de Portugal, que jogou no Atlético de Madrid também e foi destaque aí do campeonato do Mundial de Clubes. Hoje o Jorge Nicola veio aí com a notícia dizendo aí que o Vasco estaria monitorando a situação do jogador, assim como a situação de Coronado, tá? O empresário do jogador, Rafael Brandino, tá? Já disse que o atleta não vai ficar lá no clube dele na Ásia, né? Na Arábia, por muito tempo,
contrato dele está terminando agora no meio do ano. O jogador foi aí procurado por 7 clubes aqui no Brasil, entre eles o Vasco da Gama, que vem forte para tentar esse jogador aí, que é um camisa 10, que é um meia. E só para fechar o vídeo aqui, a situação de Lelê, tá? Lelê tem data para fechar com o Vasco da Gama. Até quinta-feira, Lelê deverá ser confirmado como reforço do Vasco da Gama aí, empréstimo que será aí feito junto ao Itaboraí. Então, a situação aí toda palavrada até quinta-feira, informação que veio do Jorge Nicola hoje, até quinta-feira, Lelê chegando aí para ser o reserva aí do nosso Pedro Raul. Bom, agradeço pela sua atenção. A gente fez um resumo de tudo, ou pelo menos tentou. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!